Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Nós estamos inaugurando hoje o nosso PodEnf HUOP. Estamos muito felizes com as nossas convidadas aqui e com vocês também. Nós vamos começar nos apresentando, né, Silmara? Vamos, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana. Eu sou enfermeira da Educação Permanente. Estou atuando no HU já faz uns 3 anos. Atuei como residente também. E hoje nós estamos aqui para fazer um trabalho um pouquinho diferente com vocês. Eu sou a Silmara Mariano, né? Sou técnica de enfermagem, trabalho há 22 anos no HU e 17 anos foram dentro da UTI adulto e agora estou fazendo parte da educação permanente. Estamos chegando aí com esse novo projeto que é o podcast da enfermagem, né? Então, assim, pessoal, as pessoas tiveram algumas dúvidas, né? Acabaram conversando com a gente nesse sentido também. Então, a gente vai explicar um pouquinho, porque tem um pessoal que nunca teve contato com o podcast, não sabe como funciona, né? Então, assim, o podcast, na verdade, ele é um espaço para a gente trocar ideias, para a gente compartilhar informações. E como que vai funcionar o nosso, no caso, o PodEnf HUOP? Esse espaço, então, ele pertence à UniOeste, nossa universidade aqui, nossa casa, né? E esse espaço, então, a gente vai estar usando como um espaço educativo. Então, nós vamos ter nossos convidados, nós vamos trabalhar temas de saúde, temas referentes aos serviços que nós realizamos lá no hospital, que nós sabemos que, tanto dentro do hospital, né, os nossos próprios setores, às vezes, nem todos a gente conhece, nós não sabemos o funcionamento de todos. A comunidade que nós atendemos, o Hospital Universitário, ele é referência aqui na região, no oeste do estado, né? Então, a gente atende muitas cidades. Então, para estar divulgando o nosso trabalho, o trabalho que é realizado dentro do hospital, nós vamos trabalhar também questões de saúde. Então, que vocês tenham esse espaço, gente, é um espaço educativo que nós estamos conquistando. Da onde que saiu essa ideia? Então, esse trabalho ele foi idealizado, né, pela direção de enfermagem do HUOP, juntamente com nós ali da Educação Permanente. E é isso, gente. É um espaço educativo, um espaço que nós estamos ganhando, um espaço que ele existe aqui na UniOeste, né? E é um espaço da universidade, né, disponível tanto para os servidores aqui da UniOeste, quanto para nós também, servidores do HU, né? E nós estamos aqui hoje, então, e assim, é novidade, né? É novidade para a gente, para as nossas convidadas, é novidade para você que está aí vendo também. Tá todo mundo aqui meio assim, ai meu Deus. Mas a gente tá muito entusiasmado, né? A gente tem muitas ideias, muita novidade para trazer para vocês. E vamos seguir aí, né, Silmara? Uma forma, na verdade, o nosso podcast vai ser uma forma de apresentar para a sociedade, para a nossa comunidade, como funciona o nosso hospital, né? Isso. Muitas vezes as pessoas conhecem o hospital por notícias, mas realmente como ele funciona lá dentro, né? Como que é a engrenagem do nosso hospital, a população não conhece. Então, também vai ser uma forma da gente apresentar para a nossa população como que funciona, né? E isso a gente vai fazer trazendo os nossos próprios profissionais competentes que são, né? E que vão apresentando cada um a sua área e a sua forma, né? Então, nós temos uma galera assistindo a gente aí, né? Nós convidamos vocês hoje, estamos com as convidadas aqui, já vamos apresentar elas, né? Já vamos agradecendo por terem, né, se disponibilizado, né, cedido o tempo de vocês e vir aqui conversar conosco, né? O nosso tema hoje, gente, é a minha história com a HUOP. Então, até a gente acabou colocando, né, lá no nosso Insta da Educação do Hospital e nos grupos também. Por que a gente convidou as duas servidoras que estão aqui na nossa frente hoje? São servidoras que estão no HUOP já há um tempo, que conheceram a história do hospital, que viram, né, por os processos que o nosso hospital passou. E a gente sabe, né, ninguém melhor para falar do hospital do que alguém que está ali, que vivenciou todo o processo, né, desde de mudanças e tudo mais, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Então, por esse motivo, nós convidamos elas. E nós temos aqui hoje com a gente a Nagmara Engel, nossa enfermeira lá do Centro Obstétrico. Ela vai se apresentar melhor, tá, gente? Elas vão falar as particularidades da formação, tudo de cada uma daqui a pouquinho. E nós temos também a Osmarina Matias. Obrigada pela presença, meninas. A Osmarina está atuando como técnica na pediatria do HU, né? E elas estão aqui hoje para falar com a gente. Exato. Eu vou fazer só um breve relato da história do nosso hospital, né, regional. Ele começou, então, foi inaugurado no dia 31 de maio de 1989, né, como hospital regional. Ele foi inaugurado com 85 leitos, apesar de ter sido construído para 151. E hoje, né, nós contamos com 298 leitos, 21 setores, 214 enfermeiros e 765 técnicos de enfermagem. Então, assim, em 2000,
dezembro de 2000, né, Osmarina? Isso. Foi quando houve a transição do Hospital Regional de Cascavel para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, né, que pertencente à UniOeste, e é aonde começa a nossa história com o HUOP, né? Nós ajudamos essa transição e estamos aqui até hoje. Então, hoje a gente vai trocar essas experiências. Esperamos que vocês gostem, tá? E meninas, podem. Meu nome é Nagmara, como a Ana já disse. Atualmente, estou exercendo a função de coordenação de enfermagem do centro obstétrico, né? Um setor que talvez poucos conheçam. Então, lógico, como eu sou a convidada, vou puxar a sardinha para o lado do centro obstétrico, mas não no sentido de particularidade do setor, mas sim de enfermagem como um todo, uma característica especial, e às vezes desperte algum interesse de demais colaboradores, né, para conhecer o nosso serviço, trabalhar no nosso serviço, que é uma grande referência da região, né. Eu sou graduada pela UniOeste também, entrei na turma de 98, então participei da transição entre regional e universitário. Para nós acadêmicos foi uma conquista muito grande na época e isso fez com que nós nos envolvêssemos, né? O curso como um todo já era extremamente envolvido com essas questões. E a gente sabe que foi com bastante luta e persistência, e aí foi transformado em um hospital universitário, para grande orgulho de todo mundo na época. Então a história é bem antiga mesmo, né? Esse antigo, ele tem dois lados, né? Eles, né, os marineros, eles dão a ideia ela da... fala antigo, assim, ó. Ela dá a ideia de experiência, lógico, que a gente passou, mas também de idade, mas que a gente leva com muito orgulho, Sim. né? Exatamente. Eu sou graduada em enfermeira, então, pela universidade. Tentei fugir daqui, na verdade, trabalhando em outro estado, em outras atividades, e acabei retornando, né, como a gente fala, bom filho a casa torna. Também uma pós-graduação que a UniOeste ofereceu na época, materno-infantil, que foi a primeira área de atuação em relação à pós-graduação. E em seguida uma área de enfermagem cardíaca, que também devido à solicitação do próprio hospital universitário. Então, assim, podem ver que a minha trajetória é assim, 90% UniOeste HU, que traçou toda essa parte de formação acadêmica que eu tenho até hoje. Eu sou a Osmarina. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui nesse primeiro encontro, né? Ser escolhida, ser convidada. O meu concurso foi para auxiliar de enfermagem, assim como a Silmara, nós fomos o único concurso para auxiliar de enfermagem, que é um cargo extinto ao vagar. Depois veio o curso técnico Vagar e pra praia. vagar para a praia, é boa. E todo um aprendizado, assim como a NAG puxa a sardinha pro lado do centro obstétrico, eu falo da pediatria, que é o melhor lugar do HU. Vai ser uma disputa. Vai ser uma disputa, porque o meu lugar preferido... Eu tenho uma história de amor com a pediatria do HU. E o HU é a nossa vida, é a nossa história... Tem tantas histórias, a transição, o quanto cresceu, quantos serviços se criaram dentro do HU. E desde que surgiu esse convite para essa conversa, a gente começa a fazer olhar para o passado, né? E a gente percebe quanto foi grande essa caminhada, grande de tempo, 22 anos. Eu entrei já com alguma idade, mas a Silmara era menina, a Nag e a maioria bebê. de quem está lá hoje, eu lembro das enfermeiras assim, saindo da faculdade, todas menininhas. Chegando. Então, é uma caminhada longa de tempo, é uma caminhada longa de história e de quanto cresceu o HU. A evolução dele, né, que a gente não só não só de espaço físico, de tudo. De tudo. Porque você não percebe, enquanto está lá no dia a dia, no teu plantão, o quanto ele cresceu, Sim. o quanto se criou, o quanto foi feito.
E, assim, fazer parte disso tudo é de um orgulho muito grande. Enorme. E eu posso dizer, né, que o meu lugar preferido, que eu amo, é Ai. a UTI, né? Achei que ela ia falar educação permanente, vocês viram, né? Vocês UTI viram, vocês adulta, perceberam. eu ela falar amo, educação amo. permanente. E quando a enfermeira Ana não me quiser mais lá na educação permanente, provavelmente eu retorne para a UTI adulto. Espero que a enfermeira Elaine, enfermeira Medjuri, deixe lá um lugarzinho para mim, que para alguma delas eu vou. Eu acredito daqui 1 ano, 2, você vai dizendo que o lugar preferido é a educação permanente. É, senão né? você Eu não tô estaria esperando ela aqui falar isso, hein? ajudando a criar tudo isso. Pensa no desafio, pensa no Ai. desafio. Mas você vê, né, referente ao que vocês falaram, como é legal, né, a presença de vocês duas aqui, porque a gente tinha essa noção já do quanto vocês são apaixonadas, né, o quanto a Nag é apaixonada pelo CO, o quanto a Osmarina é apaixonada pela pediatria, e eu vou dizer o quanto eu sou apaixonada pela educação permanente também. Nesse sentido, né, de a gente realmente estar no setor e admirar e amar o que a gente faz no lugar, né, o quanto isso é importante também, né. Exatamente. O tempo de trabalho de cada um. Enfermeira, sei que a Nagmara andou passando por alguns setores, né? Não era funcionário problema, mas passou por vários setores, exato. né? Na realidade, sim, concurso mesmo é só a partir de 2009, né? Mas logo após a graduação, o hospital não tinha um atrativo salarial na época, né? E a gente nós tínhamos uma grande demanda em saúde pública de unidades de saúde. Foi na fundação da saúde da família na época. E aí, lógico, isso me chamou para um outro campo de atividade, né? E por que eu digo isso? Porque quando eu estava naquele campo, eu percebi o quanto era importante o campo daqui. Eu vim de uma escola, Unioeste, em que pessoas tinham voz e tinham vez, né? Podiam demonstrar o seu trabalho, podiam progredir, podiam se qualificar, e você vai para uma estrutura onde isso era extremamente limitado, né? Onde a enfermagem não era respeitada. Quase desisti da enfermagem, fiquei 1 ano sem trabalho, por opção, porque queria trocar de curso, e aí, graças a Deus, surgiu os tais dos testes seletivos, e foi assim que reingressei no HU, desta vez como seletista. Trabalhei na pediatria por quase 1 ano, e também tenho uma... Também se apaixonou, eu sei. Tenho essas paixões, sim. Lá, né? Porque, assim, a gente estava conversando antes, né, da entrevista, mas eu acho que a gente leva muito para a vida assim. Na minha vida, nunca fiz algo que eu escolhi e fui fazer. Agora, talvez, né, que a gente tenha essa condição. Nós vamos desenvolvendo na vida atividades conforme vêm as nossas necessidades. A enfermagem veio nessa mesma linha. Então, o que a gente procura fazer? Na atividade, sim, amar o que está fazendo, né? O único lugar que eu não queria trabalhar, que foi meu primeiro lugar, é pediatria, né? Por vários motivos, lógico, né? A inexperiência, né? Aquela equipe que já estava formada. A enfermeira Marciele, que eu admiro até hoje, foi uma professora de vida, assim, admiro ela desde quando eu era acadêmica, para vocês terem uma ideia. E eu pensava assim, nossa, a Márcia está de férias, eu vou ficar no lugar dela, na equipe dela, aquele orgulho de equipe, né? Porque nós falamos assim, né? Eu falo as minhas meninas, a minha equipe, as minhas, né? Exatamente. Essa posse que a gente tem. E começou com essa equipe, uma equipe de uma outra enfermeira que eu admirava imensamente. Mas por que eu digo isso? Porque essas coisinhas do dia a dia, a lição da enfermeira Marciele e de todos os outros que passaram na sua vida, vão te moldando para você ser um enfermeiro, né? Para você ser um colaborador, para você evoluir dentro da sua profissão. Então, ela foi uma primeira referência, não vou citar todas, né? O duro de citar nomes é isso, a gente esquece de alguns, alguém, né? mas todos que participaram da minha vida desta forma. Mas como é para falar um pouco da trajetória, ela começou na pediatria, né? E assim, depois que a Marciele voltou, então, eu tive a oportunidade de ter a minha equipe, que ficou por muito tempo, né? Meninas que eu conheço até hoje, e realmente tive um amor imenso por lá.
não sabia pegar a veia de ninguém, né? Por quê? Porque a base na faculdade é pequena em relação a esse tempo, né? E assim, como a equipe foi maravilhosa comigo. Eu lembro da Val, eu falava assim, ai Val, eu nunca fiz isso aí, né? Então, fica aqui do meu lado. E era equipe maravilhosa, acho que até hoje é. Então, depois dali, lógico, a gente rodou, como diz a Silmara, mas por outros motivos, né? Mas também foi construtivo, né? Porque também a gente se acomoda, talvez, naquela função e conhecer as outras realidades. Pronto-socorro, trabalhei. G3, trabalhei. UTI-NEO, trabalhei, né? UTI geral, muito pouco. Tenho pavor daquele lugar. Não gosto da UTI geral. Não é que os pavor. amores são diversos, Graças vendo, a né? Deus. E possessivos, né? Exato. E centro cirúrgico, que também criei uma paixão por lá. E aí caí na obstetrícia, né? E o centro obstétrico, e não é o centro obstétrico, é o HU, porque eu não consigo me referenciar ao centro obstétrico de outra forma, né? A partir dali, uma pessoa que estava largando a enfermagem, que tinha abandonado, né, o curso, graças ao HU, volta a ter amor à enfermagem. Amor à enfermagem e veio casado com a Unioeste. Então, daí, indo para o centro obstétrico, ainda seletista, né? É onde as portas também foram se abrindo para mim. A pós-graduação de enfermagem materna veio graças à obstetrícia, né? Acabaram os contratos, trabalhei em hospital privado, foi graças a quê? A obstetrícia, tinha experiência, né? Sim. No início, quando a gente se forma, ninguém nos quer dar serviço, não queriam me dar serviço nem de graça. Então, graças ao teste seletivo, onde a gente poderia ter experiência, um recém-formado, não tinha essa oportunidade. Então, eu falo que o HU me construiu como profissional, né? Então, essa paixão é muito grande. E para continuar assim, falar do tamanho desse, como é que eu vou dizer, desse pertencimento, como a gente está dizendo, sim, eu fiz vários concursos em outros municípios, em outros estados até. Passei em alguns, e é aquela esperança, o HU vai sair o concurso do HU. O HU vai me chamar, depois feito, né? Porque a gente teve 2 e foram prorrogados para 4 anos. Então, e assinava aquelas desistências, lógico, com uma dor no coração, pensando, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Vale a pena esse sonho mesmo, né? De trabalhar no HU? E acho que isso para resumir para vocês, 20 anos de como enfermeiro dentro do hospital, em algumas palavras, mas lógico que isso em cima de muitos estudos, né? Eu acho que muitas lágrimas e muitas pessoas que passam na sua vida que te moldam, né? Que te formam. E graças a todas as pessoas, isso vem desde a tua família. Eu acho que a família é a tua base, né? A base de tudo, né? Mas todos que passam por você, todos os seus chefes, né? Todos os seus colegas, todas as equipes que passaram por nós, então vamos dizer, o profissional que está em construção, nós estamos em construção, né? É constante, né? Exatamente. Eu acho que... E aí a cardiologia, que com a hemodinâmica, né? E os plantões lá, também, eu falei, nossa, hemodinâmica, achei legal. Enfermagem cardíaca veio, de cardiologia veio graças também à hemodinâmica, né? Para você ter um fundamento, né? E hoje na coordenação, já há algum tempinho, né? Mas também desenvolvendo um amor por isso e muito honrada em estar atualmente, né, coordenando uma equipe tão maravilhosa como a do Centro Obstétrico. Acho que é um resuminho. Resuminho. Resume aí para nós, eu vou resumir Marina. Um pouco mais, mas daí você cita a Marciele, por quem eu sou uma eterna apaixonada pela pessoa da Marciele, pela profissional, que é um exemplo dentro do HU. Então, já me complica, que daí eu vou ter que chamar a Marciele na fala de novo. Eu comecei em julho 23 de julho de 2001, a Silmara também. A gente era uma turma grande. 330 funcionários foram chamados. Com muito entusiasmo, a gente brinca, eu e Cristiane Souza, sim, que a gente vinha de branco e de salto, e a gente era magrinha. Então, lá se foram 22 anos.
eu comecei na pediatria e a minha enfermeira supervisora era Marciele, uma menina. Começando também, Começando né? também. Começou com Ela nós. tinha uma experiência de São Lucas, mas era um Isso. tempo curto. Como a Nag falou, a gente começou com um entusiasmo muito grande, porque a gente queria estar no HU. Era um concurso aguardado. O salário não era atrativo, não. R$ 229. Eu Vem na olho minha isso na minha carteira. Então, a gente chegou com muito amor, com muita vontade de trabalhar. E o meu setor já foi pediatria. Então, é amor à primeira vista. Que legal. Depois de alguns anos, a UCI desmembrou da UTI-NEL, onde foi feita a UTI-NEL nova, e eu fui para a UCI, sob protesto, né? Porque também, se não protestar, não sou eu, né? Exatamente. Aí, fico na UCI há alguns anos e retorno para o meu primeiro amor, que era a pediatria. Aí, falando de equipe, de pessoas que passam pela nossa vida, a pediatria ainda é um setor privilegiado, que a gente mantém as pessoas que chegaram lá em 2001, que é a Jandira, que é a Valdelice, a Rosemara, daí no noturno tem Laura, tem Tere. Então, são pessoas que estão lá desde o início. E isso é muito bom, porque a gente tem um vínculo muito forte com o setor e um vínculo de amizade entre nós. É um vínculo familiar, na realidade. Familiar, né? a gente é uma vínculo grande família. familiar. A gente é uma grande família, sim. Mesmo porque a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho, né? É acolhimento uma com a outra. Sim. E eu acho que isso faz com que o setor fique mais forte. Então, passei por muito pouco setor. Não deu problema. Não era funcionário. Ela Você se não encontrou foi, logo de Helena, cara, Você né? não foi, com Ah, certeza. Falando da história do hospital, né? Até hoje ainda as pessoas continuam, tem ainda a cultura, hospital regional. Um tema que a gente queria trazer aqui hoje, né? Conversar um pouquinho com vocês, até para quem está nos ouvindo, às vezes não sabe. Por um tempo nós tivemos então o hospital como hospital regional. E a partir ali de uma data que a Sil citou, foi 2000, Sil? 2000. Dezembro de 2000. Dezembro de 2000, então a gente passou a chamar de hospital universitário. Então vocês aí que vivenciaram esse processo, na verdade, fluindo, né? Não foi uma coisa engessada e rápida, a gente sabe, né? Mas se vocês pudessem falar, assim, da trajetória de vocês, quais foram as diferenças que vocês viram, assim, marcantes de deixar de ser do hospital regional e passar a ser um hospital universitário? Se teve algum fato, né, nesse período aí que marcou a vivência de vocês, os setores também? A gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso daí. Nesse período, eu era acadêmica, né? Nós tínhamos passado por uma greve de 6 meses, que foi para várias reivindicações, né? Mas não junto com isso, mas logo após começaram os trâmites para essas mudanças, e o que se via de diferença era assim, é como se a parte pedagógica, a UniOeste, fosse muito diferente do hospital. É a sensação que nós tínhamos como acadêmicos, né? Tanto que a gente até falava, mas existe uma distância muito grande entre a teoria e a prática. E nós não, assim, não é que a recepção era ruim, mas não se tinha ainda essa cultura. O acadêmico era o ser que atrapalhava, né? Era um ser que estava lá bisbilhotando e atrapalhava. Então, mudando o nome, a gente ainda tem muitas características, né, de regional, Sim. porque nós atendemos uma demanda de regional, né? Mas, em relação a essa cultura e a introdução de toda a parte acadêmica, né, desde o acadêmico, hoje em dia, graças a Deus, com as residências, vivendo em polpa, nós hoje, como valorizamos isso, né? Então, essa cultura, ela veio se transformando. Como você disse, nada é do dia para a noite. Então, acho que eram conquistas. E a transformação, lógico, envolve questões políticas, financeiras e de grandes alçadas que não é o interesse nesse momento. Mas, em relação à cultura, né, a absorção
dessas pessoinhas lá, que são nós, os acadêmicos, éramos na época, né? Então, isso foi mudando gradativamente. Hoje a gente vê com outros olhos, né? A participação deles no dia a dia, a ligação com a assistência, né? E como isso é importante. Então, acho que essa é a minha maior percepção, porque depois eu logo me graduei, quando eu voltei, ele já era universitário. Lá no engatinhando, mas já era um universitário. E lógico, gente, ali, universitário, hoje em dia nós somos quase um camp, né? Nós somos independentes, aqui, o H1 é um poder, eu falo, né? Sim. É um mega poder, e com muita perspectiva ainda de ampliação. De crescer mais. Exatamente. Ainda, né? Então, eu acho que ali foi o começo de tudo, na minha percepção, né? Como acadêmica e como também depois colaboradora. Na verdade, a transição assim não foi tão rápida Não. e nem tão tranquila. Essa transição foi demorada. Ele se transformou em hospital universitário em dezembro de 2020. Sim. Aí vem o primeiro de 2000. Isso. Aí vem o primeiro concurso 2001. Mas aquele período de transição, de adaptação, ele foi longo, ele foi demorado. Ele não foi tão bonito, foi árduo. Nós vivíamos sob ameaças de ser mandados embora. É, né? a gente não sabia se a gente era seletista, se a gente era estatutário, Exatamente. ou se a gente era dispensável. Foram 2 anos, né, até 2003, né? 2003, né? Que a gente passou a ser estatutário. Então, para nós que chegamos, foi difícil. Foi um período de adaptação bem difícil. Mas agora, olhando no que ele se transformou, a gente vê que foi um período difícil, mas necessário para chegar na grandiosidade de que ele é hoje. Como a Silmara falou, quem olha o Hospital Universitário de fora, ele olha de uma maneira que ele não vê como ele é grandioso. Os serviços que ele tem, o que ele disponibiliza para a população. Então, esse crescimento para nós é motivo de orgulho. E você lembra, Osmarine, quando nós começamos, nós tínhamos uma ala particular da Unimed? Lembro G3, né? que A atendia a G3 Unimed, era Unimed. E os acidentes de trânsito. Isso, o DPVAT. O DPVAT. E hoje, né, nosso hospital universitário, ele é Sim. toda a Atende totalidade é 100% SUS, né? SUS. Eu lembro, posso falar um relato, Claro. um breve relato? Sei que as entrevistadas são elas, né? Ah, mas Fique isso à faz parte da vontade. história, né? Não Mas tem como quando eu ficar de fora. comecei aqui no HU, eu fui para pronto-socorro, né? Eu comecei a trabalhar lá no pronto-socorro. E quando chegavam os nossos politraumas, que eram muito gravíssimos, que nós só tínhamos o neuro, o doutor Bandeira e o doutor Antônio Carlos, Antônio Carlos. que atendiam, porque eles que atendiam o hospital regional. Chegavam os politraumas, TCE grave, a gente descia com esse paciente para o raio-x. Os meninos preparavam 8 chapas de raio-x, uma em cima da outra, assim. Eles tinham, né, o espaço certinho. O doutor puncionava aqui com o abocate 14 e injetava o contraste. Eu, como era a mais pequenininha, a mais rapidinha, eu vestia aquele Chumbo. Chumbo, negócio de proteção. avental de chumbo lá, que eu ficava arcada, até porque eu era alguns quilinhos a menos, né? Como eu Aí- falei, a gente chegou magrinha. Exatamente. Aí o doutor injetava aquele contraste e o rapaz, né, o técnico de raio-x, batia e falava, tira. E eu... Eram 8 chapas, então eu puxava tudo rapidinho, conforme ele ia falando tira, eu puxando. Aí o que o doutor Bandeira fazia, ou o doutor Antônio Carlos? Eles iam lá e colocavam uma a uma alinhando, porque elas eram numeradas, né? Uma a uma alinhando e acompanhando qual foi o processo da lesão, onde que tinha lesão. E daí ali ele fazia as intervenções, ou cirúrgicas ou medicamentosas, né? Então, você vê, depois de 3 anos, a gente conseguiu a primeira tomografia para nós. Que daí começaram a vir as outras equipes de professores da UniOeste de neuro também, né? Que daí começaram a vir, daí já não era mais só o doutor Bandeira, não era só o doutor Antônio Carlos, Aí né? a gente fala, mas lá se vão 22 anos. 22 anos. Mas aonde, e não é sobre a caminhada,
da chegada e aonde, estamos hoje, né? O quanto evoluiu, né? Quanto Uma coisa- evoluiu, Exatamente. que hoje temos tomografia, hoje temos nós temos uma ressonância. Como me emociona. Hoje temos A serviço ressonância. de hemodinâmica, hoje tem hemodiálise. Serviço de hemodiálise Então, também. Olha, a população que a gente... Quanto que evoluiu. Falando em hemodiálise, né? Antes de Quanto montar o evoluiu. serviço, os pacientes ficavam 3, 6 meses. A gente teve caso de paciente ficar 8 meses com nós na UTI só por causa de precisar de hemodiálise. E hoje nós temos um serviço onde eles não precisam ficar, não são obrigados a ficar dentro da UTI, ficam nas enfermarias, né? Acho Então, que a assim, gente precisaria Eu vou escrever um livro. um livro Eu já com essas falei. A Silmara histórias. tá com o livro, ela tá firme. Eu vou escrever um livro. Então, a nossa trajetória... Eu lembro da primeira turma de medicina, acadêmicos. Hoje a gente encontra por aí os doutores formados, especialistas, mas eles foram os acadêmicos da primeira turma de medicina e a gente viu isso na transição. A gente viu, a gente acompanhou eles, né? Não Com somos tão medo. velhas não, viu? Com medo também, né? Eles chegaram, assim como nós, eles também eram novos, né? Eles também eram Tudo era novatos no HU. E até a população, quando se transformou em hospital universitário, eles tinham uma resistência. Eles sempre Porque achavam que eu era estagiária. Eles pensavam, a gente ouvia isso. Ah, agora vão estudar, gente. Exatamente. Até você explicar que era necessário o hospital se transformar em hospital universitário, que era necessário e bom para a população, houve uma demora e uma resistência. Uma resistência muito grande, né? Exatamente. Encaminhando agora, né, para o nosso final aqui da nossa conversa, né, eu queria conversar com vocês, meninas, perguntar, na verdade, né, por que vocês gostam tanto de trabalhar na HUOP, né? A gente já conversou um pouco sobre a história. E aproveitando essa pergunta, que eu já imagino um pouco da resposta também, o que vocês deixam de mensagem, né, para quem está escutando a gente, nossos profissionais que estão lá, que a gente convidou, né, Sil? A Sil saiu convidando todo mundo para assistir hoje, para acompanhar. Né? Eu espero que tenham vindo, pelo menos. Então, que mensagem, né? Que vocês falassem um pouco, né, sobre o que vocês veem no hospital, nesse sentido do por que vocês gostam tanto de trabalhar no HUOP, o que tem esse hospital de diferente, e que mensagem vocês deixam para as gerações que estão chegando agora, para quem está com menos tempo de casa, para as pessoas que estão assistindo a gente hoje ali, que estão acompanhando, né? O que vocês podem deixar de mensagem para eles? Pessoalmente, a construção da minha vida já é toda lá, mas não é por isso, né? Porque você podia ter construído a vida em qualquer lugar e não gostar do que foi construído. Mas aí, se você tem uma experiência, ou observa mesmo, né? Outras instituições, ou trabalhou em outros serviços, eu acredito, assim, que não exista local que te dê mais possibilidades. E não é só uma possibilidade de você se qualificar, porque isso o HU incentiva, inclusive, né? Além disso, nós temos ali a pedagogia, nós temos a parte muito próxima, né? Os professores, a gente tem contato direto, então a assistência e a teoria andam muito juntas, e isso é muito bom. Falo que são os melhores profissionais que estão lá, porque para o HU acaba vindo o que não é resolvido nos demais locais, né? Sim. Fora a demanda, que a gente não precisa nem comentar. Mas basicamente porque ele permite a você, dependendo do seu interesse, em subir dentro da sua carreira. Eu falo muito para algumas pessoas que eu converso que a primeira pessoa preocupada com a sua carreira deve ser você mesmo, né? Exatamente. Porque é o que nós temos para vender da gente. Né? Eu sei que eu sou anagmar, eu tenho outras atribuições na vida, mas 8 horas por dia eu sou enfermeira. Isso é bastante acordada, né? Fora as horas fora, né? O off. Exato. Mas então, assim, o que faz com que você tenha essa ligação? Por que eu esperei tanto esse concurso? Sonhava com ele, estudávamos, eu e a Luciana estudávamos à noite por 2 anos seguidos. E essa autonomia, essa perspectiva de, olha,
nossa, se eu me desenvolver bem, se eu trabalhar bem, se eu estudar, existe reconhecimento. Não um reconhecimento externo, mas ali do dia a dia. Eu estava falando com as meninas que não são apaixonadas por obstetrícia, mas eu acho que é falta de contato. Não Porque sei. é só Não falta, sei se é só verdade. falta de contato. A gratidão e a gratificação do serviço, ele é imediato. Então, é uma evolução, é um local que tem a dor, mas ela é fisiológica, faz parte, mas a gratidão ela é imediata. Então, às vezes, é só no olhar. E quem trabalha lá sabe disso. A nossa população, ela é a nossa recompensa, né? E, sem contar a parte financeira, que do HU a recompensa é melhor do que em qualquer lugar. Então, assim, sem contar essas questões, essa possibilidade de progredir, de se qualificar, de mostrar o trabalho, se desenvolver, não vejo outro local próximo a nós, né? Não vejo outro local. E assim, para mim, falar do HU é que nem falar da família mesmo. E a gente se dói, né? E sabe que tem muitas coisas... Como se fosse tem- um filho. tem- Você pode ver os Exato. defeitos, os outros não. Não. Tem muitas coisas para melhorar e a gente trabalha nisso todo dia, né? Mas o que eu deixo para as pessoas que têm a oportunidade de estar lá, não desperdice ela, né? Se envolva nela, não importa qual o setor, né? Esse amor a gente pega aí com o tempo, ou com o tempo você se encaixa em algo que você realmente tem essa satisfação maior, essas vezes leva tempo. Isso não é instantâneo. Isso demora, né? Eu cheguei uma menina, se alguém olhasse torto para mim, eu chorava, né? Era isso, né? Não podiam olhar torto. Então, aprender a lidar com uma equipe inteira, é complicado, mas são todos seres humanos que têm um mesmo propósito. Mas isso tem que vir de cada um. Então, gostaria muito de deixar isso, né? Veja o HU como uma oportunidade de ser visto, de oportunidade de trabalhar para uma população que precisa da gente, é uma oportunidade de carreira, né? Porque né? Eu fui seletista há muito tempo, o sonho nunca acaba, e ali foi a oportunidade, como seletista, né? Fui vista por outros profissionais, fui chamada em outros trabalhos, as referências sobre você, sobre o seu trabalho, você que constrói, né? Então, aí dizer, sempre foi assim, nossa, trabalho no HU, nossa, então é puxado lá, as pessoas já falam isso, né? Eu acho que teria muita coisa para passar, né, para as pessoas, se pudesse chegar assim e conversar tete a tete com cada um, mas assim, de valorizar o momento que ele tem, essa oportunidade é única, né? Essa a minha visão, depois de 20 anos por lá. Então, é tudo muito parecido. Acho que todos que estão lá já pensam mais ou menos isso. O HU, para mim, é a minha história. Eu não consigo olhar aí nos últimos 22 anos e ver a minha vida separada do HU. E a caminhada foi muito grande para atingir esse local financeiramente que nós estamos. Muita gente desistiu pelo caminho. Sim. Porque a gente ganhava pouco. E o nosso amor pelo HU fez persistir. Então, a minha vida é junto com a vida do HU. O HU faz parte da minha história e eu, com certeza, faço parte da história do HU. Exatamente. Eu sempre falo que o HU é o melhor lugar que tem para trabalhar. A gente consegue prestar uma assistência com excelência para toda a população. A população tem um ganho muito grande tendo o HU como referência, e a gente sabe o que a gente atende lá dentro. Prova disso Como foi é a complexo Covid, né? e grande o que a gente recebe e atende. Eu tenho uma história de amor assim infinito que eu levo para minha vida. Eu tenho histórias que marcaram a minha vida lá dentro do HU. Eu tenho pacientes que fazem parte da minha vida hoje, que foram além das portas do HU, e tá tudo certo. Para quem chega, eu sempre falo que que lá dentro
nós temos uma liberdade tão grande. Se você souber usar essa liberdade com responsabilidade, ele se torna o melhor lugar para trabalhar. A gente tem voz. E eu tenho voz o tempo todo, porque eu reclamo, e eu falo, e eu critico, e eu elogio. Mas ao mesmo tempo você veste a camisa. Então, Né? Exatamente. a gente tem direito de falar, a gente tem direito de ser ouvida. E eu sempre falo, porque como eu sou meia polêmica, eu consigo ter acesso a todas as portas, eu consigo ser ouvida em todos os momentos, eu sou acolhida, eu procuro acolher. Então é isso que eu digo para quem está chegando. Use essa liberdade que a gente tem com muita responsabilidade, porque se torna o melhor lugar do mundo para trabalhar. E se for na pediatria, Nag, melhor ainda. Aí fica muito mais lindo de trabalhar. Eu fico feliz, né, de ouvir tudo isso. Aqui, né, gente, eu estou vendo ela falar, o brilho nos olhos, né? Realmente, assim, vocês passam esse amor que vocês falam e a gente sabe que não é só o falar, né? É o que vocês estão fazendo no dia a dia, né? E a gente está encerrando, né? Quero mandar abraço. Mais uma hora, duas. Eu quero mandar abraços. Vamos lá, Silmara Mariano, para quem vai seus abraços? Vou mandar um abraço para toda a população da HUOP, que hoje eu fiquei lá convidando. Ela e foi me de porta em assistam. porta, gente. Ela foi. Espero que vocês estejam aí, recebam o meu abraço. Para minha família também que está lá, né, meus amigos, gente, beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus, obrigada. E quero dizer também sobre o meu pertencimento ao HU, né? Tudo que eu tenho hoje na minha vida e tudo que eu sou hoje na minha vida, eu devo ao HU. Então, assim, e eu fico muito feliz de pessoas novas estarem chegando, porque, infelizmente, né, Osmarina, enfermeira Nagmara, nós estamos ficando cansadas, nós estamos ficando ultrapassadas, apesar de estarmos evoluindo. Não. Nós estamos cansadas. Cansadas Acho demais. Que precisam e umas pernas mais novinhas agora. Assim como houve aquela transição do hospital regional para o HU, que nós chegamos novinhas, magrinhas, e com toda aquela vontade de fazer a diferença e de vestir a camisa, eu gostaria também que os nossos colegas venham com essa vontade, vistam a nossa camisa. Não é fácil, mas o HU é o melhor lugar do mundo mesmo. Mas eu já tenho as minhas pupilas. Eu tenho a Regiane Roque, eu tento a catar Fran algumas aí. Rufino, a Clarice. Vamos fazendo umas seguidoras aí. Que eu já tô tendo as minhas pupilas ali, já tô moldando. Que fiquem, a gente tem muito colega novo, muito bom que chegou e que tá com vontade. Então não desanima, pessoal. Fica aí, firme e forte, que nem nós ficamos. Meninas, vocês querem agradecer alguém rapidinho, antes que minha diretora venha aqui? Assim, é difícil, eu acho assim, difícil nominar, né, porque é muita gente, né, mas é melhor não citar nomes. Mas basicamente, assim, todas as pessoas que passaram pela minha vida de uma forma ou de outra, né, a gente fala assim, pais e avós sempre tem uma frase, né, que todo mundo é importante na sua vida, uns para vocês se espelhar e outros para como não ser, então todo mundo é importante. Sim, e assim, aí se estende a toda a população, todo mundo que nos prestigia, né, a família que é a base, né, que nos suportam, né, e porque nos momentos piores estão por lá, e as equipes a qual nós passamos, porque historicamente foram muitas equipes, né, e atualmente é o Centro Obstétrico, que é a base, a equipe é aquela base que precisa, estou na coordenação, mas eu sempre digo a elas que são tudo, né? As outras equipes, as outras profissões, as equipes médicas que trabalham conosco há tantos anos. São tantas profissões, né? Exato, a multidisciplinaridade, hoje em dia, né, o acesso é de todos, né? E a gente precisa de todos e trabalhar em conjunto com o mesmo objetivo. Então, acho que é para todas as pessoas e principalmente para aquelas que têm o pensamento positivo pro nosso atendimento, né, e estão juntos no mesmo time, né, ou que torcem por ele, pelo menos. Eu preciso agradecer a minha família, que quantas vezes abandono lá e vou dormir à tarde e saio no meio do almoço, Natal, Ano Novo, todas as vezes que eu precisei largar minha família para ir trabalhar. Então, assim, sempre foram compreensivos
e entenderam a grandiosidade que era ir trabalhar. Os meus coleguinhas lá da pediatria, o melhor lugar do mundo, né? Aquelas equipes que estão lá comigo há tanto tempo, que me toleram nos meus dias de acidez. A todos os colegas do HU, que a gente é uma grande família, sim, e família às vezes não concorda com tudo, mas no final dá tudo certo, Né? e é uma caminhada linda. Nossa, os antigos do HU, como a gente é chamado, né? Sim. E o HU é uma caminhada linda junto. Então é só gratidão, e uma gratidão muito grande. A Nagmara citou uma frase ali, e tem uma que eu uso bastante, que cada um que passa por nossa vida leva um pouquinho de nós e deixa um pouquinho de si. Exatamente. Então, cada um que passou pelo meu caminho deixou alguma coisa, levou um pouco de mim também, e espero que continue assim um tempo ainda, até eu ter coragem de me aposentar. Exato. Que lindo. E Exatamente. para finalizar, eu quero agradecer as nossas convidadas, a enfermeira Nagmara, Osmarina, por terem aceitado vir participar do primeiro, né? Como eu falei, né? Para nós é uma novidade, para vocês, para o pessoal que está assistindo, né? Eu quero agradecer as nossas direções do hospital, né? A nossa diretora de enfermagem, que não está aqui presente, a Sara, que foi quem planejou tudo isso junto com a gente. A nossa equipe da educação permanente, a melhor equipe do mundo. Enfermeira Fran, que não quer aparecer na câmera. Quero agradecer aos meus amigos, a minha família que está assistindo. E é o seguinte, pessoal. Agora eu vou convidar todo mundo que está aí assistindo para ir seguir, sabe o que? A nossa página no Instagram. Como que é a nossa página, Sil? Você lembra? HOP.edupermanente. É a melhor página que tem. Então, sigam lá, tá? A gente vai divulgar nossas fotinhas depois, muita coisa. E a gente vai divulgar os próximos também, quem vai estar aqui com a gente, quais vão ser os próximos assuntos. E por hoje é isso. E também o pessoal pode dar ideias, né? Isso, De comentem quem que lá, mandem. O pessoal que costuma não gostariam, comentar, né? Mas eles É. conversam com a gente. Então vocês que conversam com a gente, mandem lá no direct, a gente lê, tá? Exatamente. Então podem conversar. E a gente vai ter os próximos, a gente vai divulgando lá. Mas por hoje é isso. Então ficam os nossos agradecimentos. E até mais, pessoal. Parabéns pela iniciativa. A gente agradece. Mais um marco né, na nossa e- história. Com certeza. Estamos Sem- quebrando os recordes aí. Lembrar que o nervoso é grande quando é estreia, principalmente. Verdade, Meu taquicardia, Deus, eu fiquei tô com a ansiosa. garganta muito seca. Mas desculpe se a gente falou algo que de alguma forma desagradou, mas eu acho que o intuito é o que vale, né? E eu sou muito feliz pelo convite, né? Apesar da ansiedade. E, Muito honrada também. e assim, esse agradecimento aí que a gente quer passar para todo mundo, que assim de coração se sintam abraçados, né? As pessoas que estão envolvidas e que querem o melhor. Eu acho A gente que sabe que é exatamente. um envolvimento de várias é pessoas. muito amplo. Que não é só a Sara, não é só a educação continuada, É amplo. é além, Exatamente. é toda. E Ah, esse mas espaço aguarda. é um espaço educativo, como a gente está Exato. falando, né? Que a gente vislumbre isso, né? Enxerga esse espaço como um espaço que a gente vai usar para trazer educação hoje muito. para os nossos profissionais, Ah, para a população, para todo mundo aí que tá Aproveitar as acompanhando. oportunidades que são oferecidas diariamente, né? Sim, exatamente. Então vamos E terminar. vão lá nos nossos cursos, pessoal. Eu vou sigam tomar café. HOP.edupermanente. Era isso. Obrigada, gente. Valeu.